Bem, pessoas, dando continuidade aos comprimidos, ficamos aqui com a apresentação de comprimidos, comprimido sublingual. E aí, olha que ilustração interessante. Esse comprimido sublingual, primeiro ponto, ele não é revestido. Agora faz total sentido que ele não é revestido porque ele não vai ter contato com o estômago, certo? A gente precisa da absorção já na mucosa oral. São preparados com excipientes de fácil dissolução, de dissolução imediata, como exemplo, glicose. E aí eu só chamo a atenção a vocês e alguns pacientes que são diabéticos, tá? Ver se tem alguma contraindicação na bula do medicamento. Apesar que hoje em dia tem substituído a glicose por outros recipientes que não necessariamente eles são contraindicados a pacientes diabéticos, tá? É possível para fármacos que são absorvidos pela rede vascular sublingual. Então, aqui, cadê nosso exemplo? No Spotlight. Olha só, aqui essa parte superior... Que spoiler massa esse daí do senhor. Captopril sublingual no Brasil não existe. Que é bem controverso, né? Olha só, aqui a gente tem a língua nessa região aqui, ó. E logo abaixo da língua, a gente tem a membrana da mucosa que ela é totalmente inervada. Isso faz com que essa inervação, o medicamento que tem contato com essa mucosa, ele vai ser imediatamente absorvido por esses microvasos, né, da região sublingual e diretamente cai na corrente sanguínea. Aí eu pergunto a vocês, neste tipo de comprimido sublingual, ele vai ter grande interferência com o efeito de primeira passagem? Vocês lembram o que é um efeito de primeira passagem? Repita. Eu quero saber se você tomando um comprimido sublingual, o teu paciente ele já está com o fígado bem comprometido, é um paciente idoso, ele está com uma cirrose hepática e a gente está optando por medicamentos que não comprometam tanto. E aí tem lá prescrito um comprimido sublingual. Esse comprimido sublingual, ele vai ter um efeito de primeira passagem importante ou no caso desse paciente não? O comprimido tem um efeito de primeira passagem? Para isso, a primeira pergunta que a gente tem que entender é o que é um efeito de primeira passagem, né? Eu acho que não, professor. Em termos de primeira passagem, não, né? Porque eu acho que para chegar ao fígado é a segunda fase, né? Isso? Ou estou errado? Então tem... Tá no caminho, tá no caminho. Professor, Diga lá, pelo que eu entendi, né? Os comprimidos sublinguais, quando a gente bota pasta da língua, nosso trato aqui, TGI, né? Ele é composto com... É tudo vascularizado. Então, ele vai dissolver ali e vai cair diretamente na corrente sanguínea. Não vai precisar o fígado trabalhar tanto quanto passa pelo estômago. Isso. Não vai ter grande impacto no fígado, você está correto. Porque ele não tem o comprometimento do efeito de primeira passagem. Eu vou relembrar o que é o efeito de primeira passagem. Efeito de primeira passagem é o efeito que todos os medicamentos, principalmente os de via oral, tá? Eles têm, assim que são absorvidos, eles são levados ao fígado e o fígado possui enzimas hepáticas que vão administrar o que vai ser distribuído, o que era ativo vai se tornar inativo, o que era insolúvel vai se tornar solúvel para ser excretado. Lembram disso? Então, o efeito de primeira passagem é esse encontro inicial com o fígado, onde parte da concentração ali do medicamento ele já vai ser inativado e excretado. Isso é calculado, tá? Então, quando a gente fala efeito de primeira passagem, eu estou pensando em metabolização hepática, que tem a fase 1, fase 2. Fase 1, reação de oxidação e redução, para ele se tornar mais solúvel e ser excretado. E a fase 2,
quando o medicamento ele continua circulando, chegou num segundo momento no fígado, a gente tem uma reação chamada de glicuronidação, onde vai ser incluído um radical mais solúvel para esse medicamento de vez ser excretado no nosso corpo, tá? Então, efeito de primeira passagem é esse metabolismo ao qual o medicamento ele é submetido no fígado. Se eu estou tomando um comprimido sublingual, eu não tenho um efeito de primeira passagem muito forte, porque como o Rafael falou, ele vai cair diretamente na corrente sanguínea e vai driblar inicialmente o fígado, então ele não vai ter tanto impacto hepático como teria, por exemplo, um comprimido convencional, que não seja sublingual, tá? De via oral. Deu para entender, gente? Sim. Deu? Deu? Eu Bem, acho que eu só, na minha explicação, eu só inverti. Eu sabia que ele tinha relação à metabolização. Acho que eu só inverti a ordem. a ordem. Exatamente, Emerson. Mas o teu raciocínio que eu disse, está chegando. Estava no caminho certo. Mas deu para pegar a essência do que é feito em primeira passagem, né? Porque quando vocês estiverem estudando, se vocês forem dar uma lidinha no livro, é muito comum vocês verem bulas de medicamentos, em livros de farmacologia, tá lá, o efeito de primeira passagem. Quando vocês ouvirem isso ou lerem isso daí, vocês vão estar cientes que ele está se referindo ao metabolismo no fígado. Certo? Uhum. E aqui tem como o Sônia falou, tem um spoiler aqui embaixo, que é uma discussão antiga que tem aqui no Brasil, que o captopril, que é um medicamento muito utilizado para a pressão, né, controle da pressão arterial, não existe a apresentação sublingual, diferente de outros medicamentos. O que acontece é que alguns comprimidos eles podem ser colocados embaixo da língua e eles têm uma proporção de absorção. Mas se o comprimido ele não foi feito com a tecnologia sublingual, vocês não esperem que ele vá ter a ação completa do medicamento se ele não é sublingual, tá? O medicamento sublingual, ele tem lá na bula, na embalagem do medicamento, tem dizendo qual é a via de administração. Então, algumas pessoas pegam um comprimido de captopril, põem embaixo da língua, sem ser o sublingual, achando que ele vai ter o mesmo efeito do que tomar com um copo d'água, tá? Achando que o efeito vai ser mais rápido. Óbvio, vai ter uma parte de absorção? Sim. Mas se o comprimido ele não foi feito para ser absorvido por essa via, não adianta colocar embaixo da língua, tá? Só uma precaução aí. Um outro tipo Então, professor, os medicamentos têm que ser tomados conforme o indicado, não é isso? Isso. Ah, entendi. Exatamente. Não adianta você mudar a via se o comprimido não foi feito para aquela via. Certo? Nesse contexto, viu, Cleiton, a gente tem um contexto de um uso chamado, eu vou até escrever aqui para vocês, porque vocês vão encontrar isso no hospital. Uso off-label. Já ouviram falar? Não. Não? Como é que se lê, professor? Yes. Off-label. A pronúncia dele é uso off-label. Off-label significa medicamentos que estão sendo utilizados por uma via diferente daquela prescrita em bula. Uhum. Acontece. Vocês vão ver alguns colírios sendo prescritos para administração otológica no ouvido. Certo? É possível? É. Mas está descrito em bula? Não. Certo? Mas aí vai de acordo com o uso clínico, ou seja, pela experiência dos médicos para aquele tipo de colírio, viu que tem resultado fazendo a administração otológica. Então, alguns médicos eles fazem essa alternativa, mas sabendo que a responsabilidade é dele, não está descrito em bula, certo? Ô, professor, esses Oi. colírios que é aplicado no ouvido, se Sim. pode
Agora, os colírios que bota, os medicamentos que bota em ouvido, não se bota no olho, não é isso? Isso, É boa. vice-versa. Vice-versa. Por como é no olho, ele tem que ser estéreo, né? Isso. Ele tem uma esterilidade. Então, bem Alan, colocado, Rafael. Alan, tu pode repetir essa questão de off-label, que não ficou muito claro para mim. Posso. O off-label, tá? São medicamentos prescritos por uma via diferente da que está descrito na bula. Com uma indicação diferente da que está escrito em bula. É como, por exemplo, a gente utilizar Viagra, certo? O Viagra, que é um medicamento para disfunção erétil, mas a gente está usando ele para reduzir a pressão arterial do paciente, porque a gente sabe que ele é vasodilatador. Mas a indicação na bula... Oi? É uma pergunta, interrompendo seu raciocínio. O Viagra reduz? Eita bagaceira! Reduz a pressão. Reduz a pressão. Oi, licença, professor. Oi. O Viagra, né? Que é o conhecido vulgar como azulzinho. Azulzinho. Eita! E o princípio ativo dele é sildenafil, coisa assim. Sildenafil. Antigamente, esse medicamento era usado para a pressão arterial, né? Aí, com o tempo, o coração acelerava muito, muito mesmo, e acontecia muito infarto miocárdio. Aí se foi estudado, né, para fazer um medicamento para dar ereção masculina, né? Isso que eles dilatam, Exatamente. fica bem vermelho, né? Essas Perfeito. coisas, né? Perfeito. Por isso que minha pergunta, se eleva a pressão arterial, o professor disse que às vezes para reduzir eu não fiquei... Ele é vasodilatador, tá? Ele é vasodilatador. O que que acontece? O Viagra, ele vai ter um efeito no vaso de dilatação. O que quer dizer que ele vai aumentar o calibre dos vasos. Besteira Ô, aqui. professor, o losartana também age no vaso, mas Também. ele faz essa função de dilatador, não, né? Losartana Dilatador também, mas é também. outro mecanismo, tá? Mas esse daqui, o Viagra, ele vai aumentar o calibre dos vasos para que o sangue percorra e flua com mais velocidade. O que acontece é que no pênis existem estruturas chamadas de corpos cavernosos, que quando elas estão com sangue, estão cheias de sangue, ele fica rígido. Aí tem o que farmacologicamente se chama de ereção. Então, quanto mais dilatado o vaso, mais sangue é preenchido. Então, descobriu que o efeito colateral do Viagra era utilizado para disfunção erétil, mas na verdade ele é um vasodilatador. Então, se a gente for falar de off-label, o uso off-label do Viagra é para vasodilatação. Vasodilatador. Certo? É verdade. Então você pode ver que ele está lá sendo utilizado em um bebê, em uma criança, certo? Ou em outro paciente, mas com o intuito de vasodilatar. Dilatar o calibre da... Isso. E melhorar esse calibre dos vasos. Deu para entender agora? Deu. Quem ia falar? Nath. Fala, Nath. O Viagra também é usado para outro tipo de coisa, de função? Sim. Se ele é o quê? Ela perguntou se o Viagra é usado para outro tipo de função. Acho que ela não escutou, deu para escutar a sua explicação. Sim, ele é vasodilatador. Aí esse seria o uso off-label, entendeu? Ah, entendi. Ele seria utilizado para outra indicação da bula. Se você for ler a bula do Viagra, tem lá indicação, disfunção erétil. Mas você vai cansar de ver o uso do Viagra para tratamento de hipertensão pulmonar. É uma outra doença, um outro agravo, mas porque ele é vasodilatador. Certo? Então isso seria um exemplo de uso off-label, que é essa expressão que eu estou ensinando a vocês, que é quando não é a mesma coisa que está descrita na bula. Mas o médico estudou a farmacologia e sabe que vai servir, vai ajudar também dessa outra forma.
Entendi. Entendeu? E aí, a gente tem aqui os comprimidos, um outro tipo de comprimido que é um comprimido vaginal. Tem aqui o Ginocanestem, que é bem famoso, né, bem atual, mas que ele tem um aplicador diferente. É diferente de uma pomada, poderia ser uma pomada vaginal, mas é outra forma, né? A gente está falando só de comprimidos. E aí esse comprimido vaginal, ele tem um aplicador, onde na ponta do aplicador, olha a figurinha aqui, que legal. Na ponta do aplicador, você conecta o comprimido, aplica na região vaginal e ele tem um clique, tá vendo aqui fora? Ó? Quando você aperta esse cliquezinho, o comprimido ele é deixado nessa região aqui uterina, certo? Do colo do útero. Região vaginal próximo ao colo do útero. Para que ele consiga, e a ação do comprimido é realmente combater os fungos, reduzir a inflamação. Certo? Eu estou mostrando para vocês porque talvez nem todo mundo soubesse que existia um comprimido para ser administrado por via vaginal. E existe comprimido vaginal. Para finalizar, eu quero falar com vocês, falamos sobre interações medicamentosas, mas eu quero falar sobre reações adversas. Fabiana quer falar. Fala, Fabi. Não se reprima, não. É Rafael que fica dizendo que eu tenho que olhar o foco. O foco já tá aí, menino. Olha o foco. Que foco, menino? Oxe, tá querendo Foca em mim, né, Fabi? falando de Viagra. Eu disse, eleva as duas pressões. Pronto, acabou-se. Entendi a sua observação. Ó, quando a gente está falando de reação adversas, é muito comum vocês encontrarem essa sigla aqui, que ela está se referindo a reações adversas a medicamentos. Essas reações adversas a medicamentos são reações que foram estudadas, estão descritas na bula. Na bula do medicamento está lá, reações adversas a medicamentos. Como que ocorre isso daí? Ocorre porque, antes desse medicamento que passou 20 anos de estudo, fizeram a administração lá em pacientes e fizeram o registro de tudo que é observado, todos os sintomas que o paciente apresentava. Tá cortando? Tá. Seu áudio tá cortando, Melhorou agora? Roubou. Pode ter sido a variação Tem alguma coisa dando mau contato aí. Tá fazendo barulhinho estranho. Eu acho que pode ser o áudio de alguém. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora. Deixa eu ver se está todo mundo com o áudio fechado. Botem só por aqui pelo chat. Dá para me ouvir bem ou o áudio está oscilando? Beleza. Massa. Então, vou continuando aqui. Pode ter sido o áudio de alguém que estava aberto e estava dando interferência, tá? Se aí vocês ouvirem que o áudio não está legal, vocês me sinalizam que eu paro e a gente volta. Bem, nas reações adversas a medicamentos é o que vai estar descrito nas bulas, tá? Então, houve todo um processo de estudo para definir o que de fato acontecia com o paciente ao administrar esse medicamento. Para os principais tipos de reações adversas, aí eu vou escrever aqui para exemplificar. Reação de hipersensibilidade. Reação de hipersensibilidade. Superdosagem relativa. Idiosincrasia.
efeito colateral e efeito secundário. Ok? São esses 1, 2, 3, 4, 5 que eu quero comentar com vocês para a gente encerrar a aula por hoje. Todas essas reações adversas a medicamentos, elas vão estar lá bonitinhas, descritas em bula, tá? Então, você vai ler um tópico lá da bula, reações adversas aos medicamentos. O que esperar, por exemplo, de uma reação de hipersensibilidade? A reação de hipersensibilidade é uma reação que ocorre comumente chamada de alergia medicamentosa. Alergia ao medicamento. Então, esse tipo de alergia, ele acontece de uma forma interessante, porque nem sempre ele vai acontecer no primeiro momento. Alergias. Normalmente, para que a gente se torne alérgico ao medicamento, é preciso que primeiro eu tenha contato com a substância e que meu corpo, num segundo momento, passe a responder excessivamente, por isso que é hipersensibilidade, excessivamente contra essa substância. Exemplo, acho que eu já comentei isso com vocês. Quando eu era criança, eu comia comprimidinho de AS. Acho que muita gente já deve ter feito isso, né? É gostosinho, tem o sabor, é adocicado. Ia lá e comia um comprimido de AS. Com o passar do tempo, meu organismo começou a reconhecer essa substância como um agente agressor. E ele começou a produzir que a gente chama de mediadores de inflamação para sinalizar, ó, tem algum agressor dentro do teu corpo, reage, produz aí o teu sistema imunológico, começa a dar o alerta vermelho para alergias, certo? E a gente tem aí nesse processo inflamatório os sinais e sintomas do processo inflamatório. Vou colocar aqui de outra cor. Que é rubor, que é a vermelhidão, edema e dor. Então, todo mundo já deve ter visto alguém com alergia com os olhos inchados ou o lábio que fica inchado, né? Ou mesmo edema na glote. O edema é um inchaço na glote. Ou fica com placas vermelhas no corpo. Então, cada pessoa responde de uma forma à alergia. Então, aí a gente tem o primeiro exemplo de reação de hipersensibilidade. Então, ou você pode adquirir alergia ao longo da vida, na idade mais velha, né? Ou mesmo na infância. Mas, normalmente, essa reação ela não é de imediato. Então, você primeiro tem um contato e na próxima vez é que você vai reagir, tá? É muito difícil, logo num primeiro contato, você ter uma alergia de cara. Essa alergia ela pode não ser só medicamentosa, mas pode ser a substâncias e alimentos. Então, exemplo, algumas pessoas têm alergia na mão, por pegar em produto químico, como sabão, né, os sabões que têm alguns recipientes derivados de petróleo, a pessoa tem uma alergia mais pronunciada. A minha filha tem, professor. Camarão, né? Tua filha tem? Ela tem esse... a gente descobriu com 1 ano, quando ela tinha 1 ano. Até 1 ano ela não tinha não, sabe? Aí depois de 1 ano foi que desencadeou isso. Sim, sim. Exatamente. Você descobre com o passar do tempo, né? Não vai ser num primeiro momento. Até você descobrir que a alergia é um susto danado, porque as reações você de início não identifica exatamente o que é. Por que eu estou colocando isso para vocês? Tá? Você está dizendo que o marido dela tem a garganta fecha. A gente chama isso de edema de glote, tá, Tassi? A glote, que é a região que vai fazer a conexão com a via aérea, ela incha tanto que mesmo ela abrindo, mas ela continua tapada, então o ar não passa. E aí é um risco grande, né? E aí as pessoas precisam procurar imediatamente um hospital para poder fazer os primeiros socorros. Vocês vão estar observando o paciente
com relação a essas alergias, e vocês é quem vão sinalizar que o paciente teve alguma reação. Então, alguns sinais e sintomas é comum de observar, como, por exemplo, pigarro. O paciente começa a pigarrar, certo? Esse da garganta pode ser o sinal de um início de um edema, tá? Ou o paciente começa a ficar dispneico, puxando ar, dificuldade de respirar, ou placas vermelhas pelo corpo, que é o rubor, certo? É a coloração de quem está tendo uma reação alérgica cutânea também, tá? Ou dor em alguma parte do corpo, dor ao falar, né? Dor ao tossir. Inchaço também, professor? Inchaço também. Porque minha irmã tem a dipirona, ela enche os olhos. Dipirona, né? Dipirona. Aí fica o alerta para quem tem alergia à dipirona, é muito comum que essa pessoa tenha alergia aos demais AINES, tá? Lembra que a dipirona está no mesmo grupo, então pode ser que em algum outro momento ela sensibilize para o cetoprofeno, para a nimesulida, ibuprofeno. É comum das pessoas... Na verdade, ela não toma nenhum remédio. Vai para o hospital, só fica de observação. Aí você vê como é interessante. Fabi está dizendo aqui que o dela, o mesmo medicamento que a dipirona, ela incha o lábio e só um lado do rosto. Você vê como que... parecendo um cururu com os olhos esbugalhados. Com o olho inchado, né? Eu também, Suênia. Eu fico parecendo um cururu com o olho esbugalhado. O olho fica desse tamanho, assim, né? Fechado. E o bico já é grande e pronto. Fica enorme, beiço de índio. Bem grandão. Aí você vê como que cada organismo reage de uma forma diferente do outro, né? Isso tem a ver com a reação orgânica. Então, tudo depende do paciente e de como o paciente responde. Ou melhor, do medicamento e de como o paciente responde. Fabi está dizendo que foi de automedicar. E aí, Fabi, a gente vê como é perigoso essa automedicação, né? Sem ter a orientação de um médico ou de um farmacêutico. Porque você precisa saber se tem interação, se tem a chance de desenvolver algo mais sério, né? Bem, eu vou ficar nessa reação de hipersensibilidade para continuar amanhã com vocês esses outros temas, que é a superdosagem relativa, a idiosincrasia, o efeito colateral e o efeito secundário. Só no paracetamol, eu também, viu, Fabi? Professor, professor, sobre o assunto que vai estar, você vai lembrar também. Não, era isso mesmo, era para lembrar sobre a forma do exercício. Perfeito, obrigado, gente. Muito bem lembrado. Amanhã eu quero fazer uma atividade com vocês, que na verdade é uma atividade de revisão, certo? Vocês me pediram aí para antes das provas, a gente está com tudo muito fresquinho. Então, de hoje para amanhã, quem não estudou, quem está precisando colocar em dia, pega as aulas lá no YouTube, assiste novamente o que a gente já comentou, pega os livros, aprofunda no tema, para amanhã a gente poder fazer uma atividade de revisão. Então, como até aqui, basicamente, é o conteúdo da primeira unidade, da primeira prova, eu quero fazer uma atividadezinha, que essa atividade ela tenha uma pontuação, tá? E aí a pontuação vai ser de acordo com o desempenho de vocês amanhã. Para isso, aí eu gostaria de saber, todo mundo tem a possibilidade de utilizar o celular e um computador, ou o celular e outro celular, porque eu vou precisar de mais de um dispositivo para vocês utilizarem. Professor. Oi. Amanhã eu tenho um probleminha, porque amanhã eu estou plantando, aí eu largo de 7 da noite. Tipo assim, como ontem eu já venho, começo a assistir aula no trabalho, aí venho tentando assistir no ônibus, até chegar em casa. Sem problema. Eu continuar. Aí não sei como vai ser a minha situação para fazer esse exercício. Emerson, Sem problema, Emerson. Eu faço o seguinte, normalmente as aulas da gente não tem 3 blocos, sim. Então eu vou tentar fazer no bloco do meio. Então vai ser mais ou menos entre 8 horas.
8 horas. É o tempo que eu tô. Se não tiver chegado, eu tô perto de chegar. 8 horas, assim. Pronto. Se eu ver que não tá todo mundo, eu jogo pro último bloco, não tem problema nenhum. Eu continuo a aula, mas eu espero. Para todo mundo ter a chance de participar. Rafael não tem. Adri não tem. Cris. Eu também não tenho, não, Alan. Vocês não têm notebook, né? Vocês têm tablet ou outro dispositivo? Professor, eu tive a tô com um ideia. tablet aqui, mas é da Apple e tudo é pago. Não dá para ver nada. Ô, professor, e se o senhor botar no Na Classic como tristeza. aquele arquivo que o senhor manda pra gente ir respondendo e envia pro senhor? Não dá, porque ele é um jogo. Eu queria jogar É com um vocês. quiz, é um quiz. É um quiz. É um quiz. Aí, Eu o que é vou pegar que... o da minha esposa, professor. o Pronto, celular. dá certo. Pega da esposa, eu vou do pegar. filho, do tio, do primo, de É, qualquer Ti, pessoa. tem como Eu tu pegar pego o celular do teu filho, não? Nath, eu vou ver se eu pego de Manuel. É só por um minutinho. Com 2 celulares pode também, né, professor? Pode. Porque vocês vão ficar vendo, vão ficar me vendo como vocês já fazem hoje, e com o outro vocês vão jogar o joguinho que eu vou passar para vocês. Acho que vai dar certo. É um teste. Certo? Certo. E a gente vai se alinhando. Vamos. Só não tem jeito para morte, o resto a gente Ô, dá um jeito. professor. Oi. Professor, no meu caso, Professor, e quem não tem? eu não tenho nem notebook e nem celular, só tenho um celular. Tem um celular. Alguém na tua casa tem um outro celular? Tem, mas tá ocupado, fica ocupado. Fica É ocupado. só para pesquisa, Rafael. Oi? É só para pesquisar que o professor falou. Mas nem todo mundo gosta de emprestar, né? É É verdade. verdade, Luana. É verdade. Mas vê só, professor, não precisa você deslogar da sala, não. Quem está no celular pode fazer qualquer outra coisa e ainda escutar a voz do senhor. É porque o senhor vai fazer alguma coisa na tela que a gente tem que ver e responder lá na hora. Não precisa ficar me vendo, não. Ah, então Então pronto. você Então a pessoa não pode precisa- usar o seu celular normal. Só dá para fazer. Aí eu combino o seguinte, eu vou tentar fazer com vocês durante a aula, e se eu ver que nem todo mundo conseguiu, tem como eu botar para vocês fazerem depois sozinhos. O mesmo quiz. Pode ser? Pode. Pronto, a gente também. testa. No Classic é professor. Isso. Aí faz um teste. Ah, então tem como. Porque a gente pode acessar os dois aplicativos. Pode. Ah, então massa. Então, perfeito. Então, fechou. A gente testa amanhã, aí a gente vê. Se eu conseguir fazer com todo mundo na hora que eu queria ver todo mundo usando na hora, até para testar e ver se dá certo. Se não der, eu passo como tarefa de casa. Eu passo o link para vocês, ponho lá no Google Classroom e vocês acessam e conseguem fazer tranquilamente. Mas dá, professor. Dá, né? Pronto, Dá, era isso. Vai dar certo. Professor, ontem daqui a Ana Paula com a Ana testou. Paula, ela passou uns Foi. artigos que a gente estava vendo no Classroom e interagindo Debatendo com ela. Eu tô aqui. E ela fez um quiz também, Cleiton. E ela tinha feito um quiz também. Foi, ela Com a fez. gente interagindo. Tá certo. Bola, então show de bola. É porque eu voltei segunda-feira, né? Aí no cara tá dizendo, eu perdi um bocado de coisa. Então, pronto. Então, aproveita para amanhã, de hoje para amanhã, dá uma estudadinha nas outras videoaulas, tá? Que tá lá no YouTube. E amanhã a gente fecha com... Eu deixo para fazer no finalzinho, beleza? Vai ser os Depois do assuntos intervalo. do começo até agora, é? É. Ave Maria. Ui, Revisão, Natália. É revisão. Fabi, obrigado pelo elogio, viu? Pelo menos a metade eu faço, em nome de Jesus. Vai sim. Obrigado. E é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui. O meu tempo está acabando. Tem um minutinho aí para fechar a aula. Tá bom? Mas aí, anotem as dúvidas. Eu sei que foi muita informação. Mas eu acho que fluiu. Estou vendo todo mundo interagindo. Estou vendo que vocês estão estudando bem. E aí, o que ficou de dúvida, a gente vai sanando aí ao longo dos nossos encontros. Tá bom? Beijo para todos. Uma boa noite a bons todos. estudos. Boa noite, professor. E Boa noite. amanhã já está de volta. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor.
Tchau. A gente. Tchau.